Olá, crianças, tudo bem? Me diz uma coisa, vocês sabem o que é um espião? Vocês já espionaram alguém ou alguma coisa? Sabem que a Bíblia nos conta uma história de 12 homens do povo de Deus que foram escolhidos para espionar a terra prometida. Deus havia prometido para o povo de Israel que eles seriam libertados da escravidão e iriam morar numa terra muito linda e muito produtiva, a terra de Canaã. Vamos conhecer essa história? Então vamos lá. Depois de deixar o Egito, os hebreus que foram libertos da escravidão se moveram pelo deserto a caminho da terra que Deus havia prometido para eles. O Senhor disse a Moisés para selecionar um líder de cada uma das 12 tribos de Israel para ir à frente do povo e espionar a terra prometida. Quando eles estavam chegando bem perto da terra de Canaã, Moisés então fez conforme a ordem do Senhor e escolheu um líder de cada tribo e os enviou para espionar a terra. Moisés disse para eles que eles deveriam descobrir se o povo de Canaã era um povo muito forte ou se era um povo fraco, qual era o tamanho das cidades e se elas eram muito fortificadas e se elas tinham vigias. Eles tinham que olhar também, verificar também se o solo era fértil, né, para que eles pudessem plantar depois que eles fossem morar lá. E ele também pediu que eles trouxessem algumas frutas, pois aquela era a época da colheita das uvas. Eles queriam provar as frutas, o fruto daquela terra. Eles então foram e os 12 espias chegaram lá e observaram a terra. E eles viram lá pessoas muito altas e muito fortes. Eram pessoas como se fossem gigantes. E eles ficaram com muito medo. As vilas e as cidades eram muito grandes e eram bem fortificadas e cheias de vigias. Eles viram muitas coisas boas também, não viram só coisas ruins, não. Eles viram muitas coisas boas, eles viram que havia muita fartura e muita variedade de frutos. Quando eles chegaram num vale chamado Escol, apanharam um cacho de uva tão grande que foi necessário 2 homens para carregá-lo pendurado numa vara. Eles colheram lá também romãs, figos e levaram todas essas coisas junto com eles para mostrar para o povo. Depois de 40 dias, eles voltaram para o acampamento. E lá eles fizeram um relato de tudo o que eles viram. Eles contaram tudo para Moisés, reuniram o povo, contaram para o povo tudo o que eles tinham visto lá. Eles disseram: a terra produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos que nós colhemos lá. Mas as pessoas que vivem lá são poderosas e as cidades são grandes e fortificadas. Um dos espiões, chamado Caleb, cheio de fé e de entusiasmo, disse para todos ficarem quietos e falou: vamos partir agora mesmo e tomar a terra, porque é certo que nós vamos conquistá-la. Mas 10 dos espias que estavam com ele discordaram. Nós não podemos lutar contra esse povo. O povo daquela terra é muito mais forte do que nós. Todas as pessoas que nós vimos lá são enormes. Perto deles, nós nos sentimos como gafanhotos. O povo então ficou muito assustado. E naquela noite, os israelitas resmungaram e choraram. Eles reclamavam contra Moisés e contra Arão. E eles perguntavam: por que o Senhor nos trouxe a esta terra apenas para nós morrermos na batalha? Nossas esposas e nossos filhos vão ser presos e se tornarão escravos. Eles então começaram a planejar e escolheram um outro líder, porque eles queriam agora voltar para o Egito. 2 dos espias, Josué e Caleb, levantaram e disseram: a terra que nós exploramos é extremamente boa. O Senhor vai nos conduzir àquela terra. Aquela terra mana leite e mel. Ele vai nos ajudar a entrar nessa terra e vai dar essa terra para nós. Não sejamos rebeldes contra o Senhor e não vamos ter medo do povo que mora lá, porque nós vamos vencer. Deus está conosco, não tenham medo. Mas a reação do povo não foi nada boa.
eles decidiram apedrejar Josué e Caleb. Deus ficou muito chateado com aquilo. Deus ficou muito irado com o povo. E então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel. E o Senhor falou a Moisés: por quanto tempo essas pessoas se recusarão a acreditar em mim? Apesar de todos os milagres que eu fiz entre eles, eu decidi que eu vou ferir esse povo com pragas e vou destruí-lo. Mas de você, Moisés, eu vou fazer um povo maior e mais forte do que esse. Os homens que Moisés enviou para espionar a terra e que depois de voltar eles colocaram medo no coração do povo, esses homens morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. De todos os espiões, dos 12 espiões que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb confiaram em Deus e por isso eles continuaram vivos. Quando Moisés contou para os israelitas o que aconteceu aos 10 espiões que morreram, uma grande tristeza tomou conta do povo. E no dia seguinte eles se levantaram cedo e disseram a Moisés: agora nós estamos prontos para ir para a terra que o Senhor nos prometeu. Só que Moisés então alertou o povo: agora é tarde demais. Vocês abandonaram o Senhor, vocês não confiaram nele. Então não vão, porque o Senhor não está mais com vocês. Vocês vão ser derrotados pelos inimigos. Mas apesar disso, teimosos, eles foram em frente, em direção ao alto da região montanhosa. Mas lá os amalequitas e os cananeus que viviam nas montanhas desceram e atacaram os israelitas, que foram espancados e derrotados. Nos 40 anos seguintes, os israelitas vagaram pelo deserto. Todos aqueles que se rebelaram contra Deus morreram. Uma nova geração cresceu, disposta a confiar em Deus e a tomar a terra que Deus havia prometido para eles. Agora, sob a liderança de Josué, apoiado por Caleb. O Senhor prometeu que estaria com seu povo. Ele lhes daria aquela terra. Mas diante dos desafios e das dificuldades, os israelitas ficaram com medo e duvidaram de que Deus os ajudaria a vencer. De que gigante nós temos medo? Precisamos manter sempre os nossos olhos e o nosso coração fixos em Jesus. A Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Nós só podemos agradar a Deus se nós tivermos fé no nosso coração. Nós não devemos fazer como o povo de Israel, que não confiou que Deus cuidaria deles. Mas nós devemos agradar a Deus confiando nele. Nós devemos nos lembrar que Jesus, mesmo sabendo que ia sofrer, escolheu obedecer a Deus e se entregou à morte na cruz para nos salvar. Nos momentos de dificuldade, vamos lembrar de que Deus está nos cuidando e Ele está nos protegendo. Deus está bem pertinho de nós. Por isso, nós podemos confiar nele, não importa os perigos que estejam à nossa volta. Certo? Então vamos louvar a Deus? Eu queria te convidar então agora para nós cantar uma música que fala exatamente sobre isso, sobre a nossa confiança em Deus, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo quando as coisas não estão tão boas, mesmo assim nós podemos confiar e entregar a nossa vida para Deus. Então eu quero te convidar para cantar essa música, convidar todo mundo que está aí junto contigo para cantar junto, e se a gente souber, faz os gestos junto também, se movimenta um pouco, né? Vamos cantar com bastante alegria. E depois de cantar a musiquinha, pega o teu caderninho de atividades e vamos fazer a atividade da nossa aula de hoje. É a atividade da lição número 11, que está aqui. Lição número 11, os 12 espiões. Tá? Para fazer essa atividade, de novo, nós vamos ter que ir lá atrás, nos anexos, lá nas últimas folhas do livro, recortar
esses frutos que estão aqui, pintar e colar no espaço que tem aqui na nossa gravura, certo? Depois pinta bem bonito, tá? Para deixar bem legal, certo? Agora então eu te convido para nós cantar e louvar o Senhor. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima! Jesus do barco, tudo vai bem. Maravilha, hein? Vamos lá! Oh, por que duvidar sob as ondas do mar, quando Cristo um caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o mestre te vê. E a tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta